galerinha, tudo bem? Graça e paz. Como vocês estão? Não tem sido fácil esses dias aí de isolamento. A gente está gravando uma aula aqui para vocês da Escola Bíblica. Eu sou a professora Thaíde e a gente vai ler um textinho com vocês aqui da Palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Versículo 15. E desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Esse texto fala conosco sobre a importância de aprender a palavra de Deus desde pequeno. Isso garante que a gente vai crescer em graça, com justiça e tendo dias felizes. Por isso a gente preparou uma aula super legal para vocês aqui. E nesta aula a gente vai falar sobre Samuel e de como Deus falou com ele. O que você faz quando quer falar com alguém que está longe? A gente colocou aqui algumas opções aí. Pensa aí, algumas pessoas telefonam, outras mandam uma mensagem, outras até gritam para falar com alguém que está longe. Mas como será que Deus faz para falar com a gente? No livro de Samuel, nós temos a história de Samuel. Sua mãe, Ana, não podia ter filhos. Então fez um voto a Deus de que, tendo filhos, ela deixaria seu filho para ser auxiliar no templo junto com o sacerdote Eli. Então Deus abençoou Ana e Ana gerou um filho e pôs o nome nesse filho de Samuel. Samuel, assim que deixou de mamar, foi ao templo. Ana ia todos os anos e levava uma túnica bem bonita para Samuel. E Samuel crescera ajudando o sacerdote Eli dentro do templo, conhecendo as Sagradas Escrituras e auxiliando nos trabalhos ali dentro do templo de Jerusalém. Certa noite, quando Samuel dormia, ele escutou uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ele acordou, foi até o quarto de Eli e disse: Eli, está me chamando? Ele disse: não, volte a dormir. Novamente Samuel tenta deitar-se e escuta uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Na terceira vez, Eli diz o seguinte, sabendo que era Deus que chamava Samuel, disse para Samuel: Samuel, quando ouvir a voz novamente te chamando, então diga: eis-me aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Samuel voltou-se e foi deitar e escutou a voz dizendo: Samuel, Samuel. Então ele levantou-se e disse: Senhor, faça em mim a sua vontade. E a partir daquele momento, Deus e Samuel passaram a ser grandes amigos. Porque naquela época, quando Deus precisava corrigir teu povo ou falar com o povo, ele então tinha um sacerdote. Samuel fora escolhido para ser sacerdote, para seguir os passos de Eli, para continuar. Vou lembrar você que Samuel é quem unge o grande rei Davi. Olha só, essa escolha de Samuel é muito interessante, porque Samuel tinha algumas características diferentes dos filhos de Eli. Por exemplo, Samuel sempre ajudava no templo, sempre foi honesto, sempre se inteirou das coisas de Deus, participava das coisas que aconteciam no templo. Lembrando que o templo representa a igreja. Assim como eu e você, que sempre está ajudando aqui na igreja, sempre que pode, está participando das atividades. Então, isso nos fala que ajudar a Deus, ajudar ao próximo, é uma das maneiras de se comunicar com Deus. Mas o mais legal é que Deus se comunica com a gente desde pequeno, não só com os grandes, não só com os pastores, mas com as crianças também. Nós gostaríamos de deixar uma mensagem para você bem bacana sobre a questão de Samuel e de como Deus se comunicava. Porque hoje, Deus talvez não venha falar com você como ele falou com Samuel, mas ele deixou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso é muito importante que a gente leia a Bíblia, que a gente conheça o que está escrito aqui como um texto que a gente leu no começo, para que a gente possa ser instruído. Aproveite esse momento que vocês estão em casa com os seus pais e peça para que eles leiam a Bíblia com vocês, para que eles contem histórias da Bíblia para vocês, orem juntos. A gente tem uma dica super legal para você. Que tal
desligar a TV, o videogame nesses dias, guardar um pouco os brinquedos, pegar a sua Bíblia e orar, pedir a Deus para que Ele venha falar com vocês. E a gente vai deixar um desafio para vocês aqui, ó, no final dessa aula. Você já brincou de telefone sem fio? Você vai amarrar 2 copos num pedaço de barbante de um lado para o outro. Quando alguém estiver falando, você coloca no ouvido. E quando você for falar, você fala, a pessoa coloca no ouvido. O desafio é o seguinte: você vai organizar um telefone sem fio aí na sua casa, vai esticar de um lado para o outro, junto com o papai, com a mamãe, quem estiver aí com você, e você vai então ler esse texto bíblico com ele. De 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 e 15, que é o texto que eu li bem no comecinho aqui, quando a gente começou a falar nessa aula. Esse texto diz que nós devemos ser, desde criança, ensinados na palavra de Deus, e de que a palavra de Deus serve para toda e qualquer situação. E é isso que nós queremos que vocês gravem e fixem dessa aula.